TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. A da TV Candidez quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez, do sistema MPA de comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E o ao vivo é importante para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é dia 10 de junho de 2025, é a segunda terça-feira do mês. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2025, eu recebo ao vivo nos nossos estúdios a presença do médico endocrinologista, Dr. Rodrigo Bueno. Dr. Rodrigo, boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores, os espectadores da internet, que muitos assistem pelo site, pelo celular. E é uma satisfação estar aqui novamente, né, depois de um período, e para a gente abordar hoje esse assunto que eu acho muito importante, está sempre na nossa presença ao longo do tempo, que são as vitaminas, os sais minerais e essa questão de reposição, deficiências. É um assunto que vai agradar todo mundo e agregar, se Deus quiser, ao conhecimento de todos, que é o nosso papel. E em nome aqui da direção da TV Candidez, eu quero já agradecer de antemão a sua presença aqui, que nos ajuda a fazer o programa. Doutor Rodrigo, você já esteve aqui conosco em outras oportunidades e a ideia é deixar você bem confortável, porque você fala de uma maneira muito tranquila, segura e com que o telespectador entenda, e isso é muito bom. Nós vamos falar hoje, nosso tema está na tela, sobre a questão da deficiência e reposição de vitaminas e suplementos. Na visão da endocrinologia, a deficiência vitamínica pode levar diversos problemas de saúde? Isso é fato? Para a gente dar o pontapé inicial desse nosso bate-papo de hoje. É fato, ao longo da história da ciência, da história da humanidade, até bonito a gente rever esses conceitos. Eu estava estudando um pouco para a gente conversar hoje. A importância das vitaminas tem sido preponderante ao longo das últimas centenas de anos. Histórias assim, tipo a deficiência da vitamina C, na época das navegações, do escorbuto, que era uma doença que eles não tinham acesso a frutas cítricas. Então é um assunto ainda hoje bastante importante. Acontece sim, nós temos vários fatores, igual eu vou abordar, que favorecem essa deficiência, e as vitaminas são essenciais para o corpo, então a gente não vive sem vitamina. A própria palavra vitamina foi criada por um cientista em 1912. Se você separar a palavra, vita é vida, amina é um composto orgânico, né, a junção das duas, então é um ânimo para a vida. A gente não vive sem vitaminas, então o assunto realmente é muito sério e importante. Doutor Rodrigo, todos nós, ao longo da vida, vamos precisar de fazer reposição? Todos nós, ao longo da vida, precisamos de vitaminas, porque nosso corpo não produz vitaminas. A gente produz um pouquinho de vitamina D, que eu vou falar que é importante, e as nossas bactérias do intestino produzem a vitamina K.
As demais vitaminas, as letrinhas são importantes, né? A B, a C, a E, nós precisamos de ingerir. A gente não fabrica. Então, é essencial ao longo da vida a gente estar ingerindo vitaminas. Mas a reposição, a suplementação não vai ser necessária enquanto a gente está saudável, enquanto a gente está com uma alimentação balanceada. Então, essa questão de repor, exceto por doenças e condições médicas, não é necessário uma reposição além do alimento. E qual é o exame que a pessoa tem que se submeter para saber se tem deficiência de vitamina? O exame essencial é a consulta médica, é o recordatório alimentar, o próprio profissional, quando ele vai conversar, né, com o paciente e ele já começa a perguntar o que a pessoa alimenta ao longo do dia, se ela ingere verduras, legumes, né, frutas, e aí a pessoa já começa a desconfiar, o profissional, de que essa pessoa poderia ter uma predisposição a não estar com um nível suficiente. Mas hoje em dia a gente tem exames de sangue que são bastante fiéis, né, que a gente consegue dosar as principais vitaminas de uma maneira bastante eficiente. Então, o exame de sangue, né, a gente consegue ver isso claramente e raramente a gente tem um erro laboratorial, dá para saber bem. Na primeira pergunta eu te fiz aqui sobre a questão da falta de vitaminas, né, na questão dessa deficiência delas, que causa vários problemas de saúde. Os sintomas, eles são diferentes dependendo da deficiência de cada vitamina? Por exemplo, B12, a vitamina D, e por aí vai. Cada situação pode apresentar um tipo de sintoma? Sim. Antigamente, numa era, há séculos atrás, igual eu disse da vitamina C, as deficiências de vitamina eram muito importantes, né? Elas eram acentuadas porque a gente não tinha uma alimentação tão abundante e nem a suplementação que os próprios alimentos hoje, os fabricantes, no leite que você toma, até no doce que você ingere, tem uma vitamina no refrigerante, eles acrescentam ali uma vitamina D, uma vitamina C, uma vitamina B, até como marketing, e acaba fazendo um benefício para a sociedade. Então, naquela época, as deficiências de vitaminas eram bem graves. E até hoje, dependendo da condição médica, a gente ainda pega alguma deficiência grave. E vai variar um pouco, sim. Algumas vitaminas, como elas têm uma função bastante parecidas, as deficiências vão ser parecidas. Mas, por exemplo, a deficiência de vitamina D, que tem mais relação com o osso, vai desenvolver uma osteoporose, né? A criança vai ter uma osteomalácia, um raquitismo, as pernas tortas. Ao passo que a deficiência de vitamina B12, por exemplo, vai gerar uma anemia, uma perda de memória. Então, assim, cada uma tem uma característica específica, sim. Bacana, eu quero lembrar que o nosso telefone está na tela, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 10 de junho, 999326228. Eu estou reforçando isso porque eu já estou começando aqui a receber algumas perguntas. Com muito prazer, hoje a gente está recebendo o médico endocrinologista, Dr. Rodrigo Bueno. Olha só a pergunta da telespectadora Cleusa, que acabou de enviar agora. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao Dr. Rodrigo Bueno. Esteatose hepática pode ter a ver com alguma questão de falta de alguma vitamina? Sou Cleusa de Divinópolis, parabéns pelo programa. Cleusa, obrigado pela sua mensagem. O endocrinologista Rodrigo Bueno vai te responder. Boa noite, Cleusa. Excelente pergunta. Quando você diz a endocrinologia, dentro da nossa especialidade, tem um termo adicional que é metabologia. A importância das vitaminas no metabolismo, que é essa fornalha, que é essa nossa maquinaria de produção de energia, a metabologia acaba adentrando um pouco, estudando um pouco mais. Então, a gente acaba tendo um conhecimento adicional em relação às vitaminas. A esteatose hepática, que é uma alteração que tem sido cada vez mais frequente com o advento do ultrassom, ela não tem tanta relação com a deficiência de vitamina, não, sabe? Então, é mais uma questão relacionada ao ganho de peso, relacionada à questão do álcool e alguma tendência genética. Não tem tanta correlação com deficiência ou intoxicação de vitamina, que também é um problema que a gente vai falar. Legal, você pode continuar participando conosco. Eu vou ter que chamar agora o nosso primeiro e brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência da entrevista desta terça-feira.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store, e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, na semana passada nós estivemos no aeroporto Brigadeiro Cabral, fizemos até uma matéria sobre a questão do MG Transplantes, que foi exibida na quinta-feira passada aqui dentro do Bom Dia Divinópolis, edição da TV Candidez. No nosso retorno, eu conversei com o piloto da Azul, Vinícius Pessoa Santos. Ele falou um pouco mais sobre esse voo de Divinópolis para Belo Horizonte Divinópolis e também para Viracopos. Foi uma curtíssima entrevista com o comandante da Azul Conecta. Okay. Acabamos de chegar aqui em Divinópolis nesse domingo, dia 8. O comandante Vinícius Pessoa Santos fala para a gente da segurança e da tranquilidade desse voo. TV Candidez, boa noite, comandante Vinícius da Azul Conecta. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, acabamos de realizar esse voo de Confins para Divinópolis, numa aeronave Grand Caravan da Azul Conecta. A gente opera essa aeronave nessa rota 2 vezes ao dia. Hoje tive a grande oportunidade de estar aqui com o nosso querido amigo realizando esse voo. Sempre em segurança, o que é nosso principal valor na Azul e na Azul Conecta. Vinícius, muito obrigado, parabéns pelo voo, né? Foi aproximadamente 33 minutos de Confins para Divinópolis. Isso aí. E agora a sua outra perna vai ser com a gente segue daqui para Viracopos, Campinas. Isso. Boa viagem para você. Obrigado. Junho é o mês de aniversário de 113 anos de Divinópolis. Durante todo o mês, o programa Amostra Grátis da Saúde vai destacar aqui alguns profissionais com as suas mensagens de parabéns para Divinópolis pelos 113 anos. Hoje, a gente exibe a mensagem do Dr. Lécio Vasconcelos. Olá, Samuel do Vale. Olá a todos os ouvintes também, né, os telespectadores da TV Candidez. Aqui é o Dr. Lécio Vasconcelos Júnior, divinopolitano. Eu sou médico infectologista e atuo há quase 30 anos na nossa cidade. Divinopolitano da Gema, fui criado no bairro Porto Velho, um bairro ligado à indústria de siderurgia aqui da nossa cidade. E é com muito prazer que venho hoje homenagear, né, os 113 anos de Divinópolis, né, com muita honra de poder ter ajudado de uma certa forma, né, através da minha especialidade, do desenvolvimento da minha especialidade em Divinópolis e na região, a infectologia, né, poder ajudar as pessoas, não só de Divinópolis, mas essa acolhedora cidade, mas as cidades também vizinhas a Divinópolis, né. Meus trabalhos iniciaram-se atendendo pacientes com AIDS, né? Pude ajudar a criar o Serviço de Atendimento Especializado e o Centro de Testagem Anônima em AIDS e DSTs. Isso é um grande orgulho para mim, poder ter ajudado a cidade nesse sentido. Toda a minha história vem desse serviço ligado à Prefeitura de Divinópolis. Essa gratidão a essa grande cidade. Hoje nós trabalhamos também em hospitais, adequando os hospitais à frente a essas grandes epidemias, né, como tivemos no passado a epidemia de gripe suína, a epidemia de dengue, a epidemia de Covid-19,
estive em muitas frentes de batalha para poder tentar trazer uma saúde melhor para a nossa cidade. Tudo em retribuição a esse município que realmente me engrandece muito dizer que sou divinopolitano. Então, parabéns à nossa cidade, parabéns a Divinópolis, que continue crescendo, que continue desenvolvendo o polo de medicina, né, referência no nosso estado, né, prestes a inaugurar um hospital regional, né, junto com a Universidade Federal de São João del Rei. Isso é um orgulho para todos nós estarmos morando e sermos divinopolitanos. Parabéns, Divinópolis. Obrigado. Meu abraço ao Dr. Lécio Vasconcelos Júnior, médico infectologista, deixando aqui a sua mensagem pelos 113 anos de Divinópolis. Eu estou ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, hoje recebendo com muito prazer o médico endocrinologista Dr. Rodrigo Bueno. Doutor Rodrigo, você já esteve aqui conosco em outras oportunidades. No ano passado foram uma sequência de 3 boas entrevistas. Nós já contamos um pouco aqui da sua história, né? Sim. Já falamos aqui, inclusive, da sua relação com a cidade, da sua questão da sua família. Você é de Divinópolis e Divinópolis está fazendo agora em junho 113 anos. E eu quero aproveitar e pedir aqui a sua mensagem. Qual que seria a sua mensagem de um filho da terra pelo aniversário de Divinópolis, doutor Rodrigo? Nascido e criado como divinopolitano. Um abraço para o doutor Lécio, que também, igual a mim, tem uma história aí da nossa... muita gratidão a Divinópolis, uma satisfação enorme ter voltado para cá, porque durante a nossa formação a gente tem convites, a gente tem situações de não voltar para a cidade, mas eu estou muito satisfeito com a minha escolha, nos idos de 2002, 2003, ter voltado para cá e me estabelecido, e a satisfação de ver essa cidade tão próspera, apesar das dificuldades e das limitações, é um centro de referência e hoje, cada vez mais, eu sinto orgulho de ser divinopolitano. Na área da saúde, então, é um exemplo aí para todo o estado. A gente tem uma abrangência aí de mais de 1 milhão de habitantes e com bons hospitais, ótimos profissionais, e isso vai gerando na gente um orgulho grande. Parabéns para a cidade, né? É jovem e tem muito a crescer, a evoluir. E o que a gente puder contribuir, né, vai ser uma satisfação. Você falou da abrangência não só da Divinópolis, mas das cidades vizinhas. Você é um médico também que recebe muitos pacientes que não moram em Divinópolis também. Hoje o meu consultório, a sala de espera, eu brinco que às vezes é a Praça da Matriz de Cláudio, Carmo da Mata, Bom Despacho, às vezes vem gente de Luz, vem gente de cidades de 300 quilômetros quase. É uma satisfação enorme, né, o deslocamento, a pessoa... ter essa iniciativa de me procurar e da gente poder ajudar, otimizando, é claro, hoje a gente faz teleconsultas, a gente consegue facilitar o deslocamento, mas é uma abrangência muito interessante e raramente a gente precisa deslocar para a capital. Divinópolis hoje acaba sendo, você trabalha nessa área, você sabe, a gente tem uma excelência em profissionais e estrutura que é digno de nota. Eu fico muito satisfeito. Agora há pouco a Cleusa, que enviou aqui a sua primeira pergunta para o programa, ela pediu que onde atende o doutor Rodrigo, na rua Minas Gerais, 765, na sala 702, no Work Center. Work Center, né? Isso. Bem ali na esquina entre a Minas Gerais com a 7 de setembro. 3216-2498, é o telefone fixo, né? E para quem quiser contato pelo WhatsApp, 8836-1766. No final do programa, tudo vai colocar para a gente. Estou recebendo aqui muitas perguntas hoje. Nós gravamos essa chamada nas 2 últimas semanas. Então, muita gente mandando pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns pelo programa de hoje e pelo tema. Meu nome é Maria Luísa. Gostaria de saber do Dr. Rodrigo Bueno se podemos ingerir vitaminas sem interrupção ou existem intervalos para fazer a reposição. Como é que você responde a Maria Luísa? Boa noite, Maria Luísa. Uma pergunta muito interessante. Conforme eu disse, se você tiver uma alimentação saudável, balanceada, ingerindo aí frutas, legumes e verduras, e não é necessário uma quantidade grande, você não vai necessitar de repor nenhum tipo de vitamina. O uso de suplementos, fórmulas, comprar na farmácia se torna desnecessário. A não ser que você tenha uma predisposição ou alguma patologia
que favoreça. Por exemplo, existe uma patologia rara que chama gastrite atrófica, que a pessoa nasce com uma deficiência do fator intrínseco e ela não consegue absorver a vitamina B12. Aí, ao longo da vida, ela vai precisar, sim, de uma reposição. Então, você não precisa de tomar vitamina com nenhuma frequência, a não ser que você vai procurar um profissional, ele vai detectar essa deficiência e ele vai te prescrever, talvez, dependendo da sua alteração, você vai ter que tomar a vida inteira. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que são vegetarianos, né, que é uma tendência assim, bem prevalente na nossa sociedade. Nós médicos não temos preconceito e a pessoa que tem essa escolha, ela vai ter uma vida normal, ela não se privar de carne vermelha não é um fator que vai determinar a limitação ou doença para ela. Mas algumas pessoas, ao não ingerir a carne vermelha, se ela tiver uma predisposição, e mesmo ingerindo verduras e hortaliças, ela pode ter uma deficiência da vitamina B12, então ela vai precisar de repor esporadicamente. Se ela for uma mulher e estiver menstruando, às vezes a carga de ferro, o ferro, por exemplo, é um sal mineral. Diferente um pouco das vitaminas, que são compostos orgânicos, os sais minerais também são muito importantes e a mulher, ao longo da vida menstrual, ela tem uma perda muito grande de ferro, então em algumas ocasiões ela vai precisar de uma reposição para evitar uma anemia e essa deficiência, sabe? Isso também pode ser detectado através do exame de sangue, da ferritina. Mas nesse caso do vegetariano, ele deve ter uma atenção mais especial com relação à questão dos exames e dos sintomas? Sem dúvida. A partir do momento, e muitos são adolescentes, que ele resolve ter essa opção, ele tem que fazer uma avaliação médica, porque às vezes, Samuel, a pessoa já tem uma deficiência na absorção da vitamina B12, independente dela ingerir carne, e ela já vai ter que repor. Então, se ele tem essa opção de ser vegetariano, é louvável, né? Inclusive, tem alguns estudos que mostram que os vegetarianos vivem até mais, têm menos problemas cardíacos, mas ela precisa de ter uma avaliação inicial e monitorar. É uma escolha saudável, mas precisa de ter uma orientação. O doutor Rodrigo, olha só a pergunta do Emerson, do bairro São Judas. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao doutor Rodrigo, falta de libido pode ser falta de vitamina B12? Obrigado, Emerson. Um abraço para você, obrigado pela pergunta. Abraço para o Emerson, se for meu amigo de infância, né, um excelente goleiro. É ele mesmo? Da última vez ele fez uma pergunta, deve ser ele, sim. Emerson Santos. Emerson Santos, sabe? A vitamina B12 é uma das vitaminas essenciais, igual você mesmo enumerou, né? Tem as letrinhas mágicas, né? A, B, C, D, E, K. E essa vitamina B12, ela é a mais estudada atualmente, ela tem uma importância muito grande na formação do sistema nervoso central, na formação da hemoglobina, então junto com o ferro ela tem uma relação com a anemia. E a relação sexual não tem tanta predisposição, diferente da vitamina E, que é a vitamina mais relacionada à fertilidade, sabe? Então, das vitaminas aí, a que tem mais relação com a parte sexual é a vitamina E. A vitamina B12, a deficiência dela, e no caso dos vegetarianos, e também pessoas que já fizeram cirurgia de redução do estômago, né, idosos que têm uma dificuldade de mastigação, já começam a ter dificuldade de ingerir carne vermelha, ela é uma vitamina que pode gerar uma anemia grave, anemia megaloblástica, incha o corpo, a memória começa a ficar ruim, fraqueza, dormência nas pernas, sabe? Esses seriam os sintomas mais relacionados aí à questão da vitamina B12. Mas o Emerson tem que ficar de olho aí e fazer uma consulta médica, avaliar, porque essa queixa aí ela é bastante atual, né? E a libido tem que estar em cima. Então, Rodrigo, a maioria das vitaminas necessárias para o nosso corpo, elas podem ser conquistadas apenas com a questão da alimentação saudável e equilibrada? Sim, para uma pessoa que tem uma digestão normal, com certeza absoluta, raramente ela vai ter deficiência se ela ingerir ali 3 ou 4 tipos de hortaliças por dia, alface, tomate, couve. E não é necessário você variar demais, assim. Eu tenho que comer brócolis num dia, alface no outro dia, ora pro nobis no outro. Não, se você gosta de determinada hortaliça, coma ela todo dia. A natureza é muito sábia, sabe? Ela consegue fornecer mais de 10 tipos de elementos ali numa mesma folha, sabe? A quantidade não precisa de ser tão grande, não precisa de você fazer uma floresta verde, né? Agora, 2 frutas por dia é essencial, a vitamina C, né, no limão, no suco de laranja, né? Às vezes você está na hora do almoço, na correria, vai numa lanchonete, pede um suco natural, isso aí já é sem açúcar de preferência, já é um benefício para a sua saúde, sabe? O cálcio do leite, né, é importante. A gente está no modismo aí de
evitar a lactose para quem não precisa, e a mulher principalmente, as crianças, a gente precisa de leite e derivados. Você não pode excluir um alimento da sua alimentação por modismo. É diferente do vegetariano, né, que às vezes é uma opção, seja religiosa ou não. Você não pode simplesmente, eu vou parar de tomar leite, derivados e não vou ter fonte de cálcio. O cálcio é muito importante para os ossos. Ok, doutor Rodrigo, onde é que entra o endocrinologista para ajudar uma pessoa na questão da reposição, tanto de vitaminas e a questão também do suplemento? A endocrinologia, igual eu disse, devido a esse fator do metabolismo, porque as vitaminas e os minerais são compostos essenciais para o nosso corpo. Eles não fornecem energia. A energia vem da proteína, dos carboidratos, da gordura. Mas eles, se a gente fizer uma analogia com o automóvel, a gente tem a gasolina, que é a energia, e a gente tem um catalisador, a gente tem um aditivo de motor, que seria as vitaminas e os sais minerais. A endocrinologia estuda muito essa parte na questão da metabologia, porque as vitaminas são essenciais nessa parte. Daí a pessoa que se tem um interesse em saber se está faltando ou se ela está usando e às vezes não está precisando, é interessante procurar mais um bom profissional, uma boa nutricionista, um bom clínico, o próprio ginecologista vai conseguir identificar isso também muito bem. É uma área que toda a medicina está mais antenada. Doutor Rodrigues, eu não sei se vai sair um pouco do nosso tema, mas eu vou fazer aqui para você agora uma pergunta do Anderson do bairro Bom Pastor aqui em Divinópolis. Olá, Samuel, boa noite. Algum tempo atrás fiz um exame chamado Índice de Roma, que apontou um esforço bem alto por parte de meu pâncreas, mas minha glicose estava normal. Uma pessoa portadora desse quadro pode ser entendida como pré-diabética? Obrigado e mais uma vez parabéns pela amostra grátis de hoje. Boa noite, Anderson. Uma pergunta muito interessante, está um pouquinho fora do tema, mas a gente está aqui para esclarecer a dúvida do telespectador. O índice de Roma é um teste muito usado em pesquisa científica, ele não tem uma validade clínica muito grande, sabe? Que aí relaciona a glicose com a insulina. Como a dosagem de insulina ela tem bastante interferência, né? Isso vai levar em consideração alguns fatores, o peso da pessoa, se ela fez um preparo adequado, né? Mas realmente, se esse índice estiver elevado, ela tem uma predisposição, independente da glicose estar normal, e se tiver um histórico familiar mais ainda, a desenvolver diabetes. Então é um sinalizador, né? O exame laboratorial, Samuel, ele é um complemento, a gente tem que levar em consideração que a conduta médica, o diagnóstico médico, ele é baseado na conversa, na palpação, a gente não pode fugir nunca disso. Nós estamos hoje num modismo de achar, com a inteligência artificial ainda, que a gente vai eliminar o médico da nossa vida, o toque, o ouvido, isso nunca vai acontecer, sabe? Porque por mais que a medicina tenha evoluído relacionada à inteligência artificial, a arte médica ela vai além disso, sabe? Rodrigo, quando a gente fala da questão da reposição de vitaminas e suplementos, a gente está falando muito de uma queixa muito prevalente que pode acontecer desse paciente já chegar no consultório do médico endocrinologista, já com várias queixas. Mas existe, da parte da endocrinologia, uma questão de prevenção dentro desse aspecto, do que se refere à questão da reposição? Não esperar os sintomas, por exemplo? Sim, uma pergunta interessante, Samuel. Principalmente das vitaminas, uma que tem sido estudada nos últimos anos com mais afinco, e ela vai além de ser uma vitamina, ela passa a ser um hormônio, é a vitamina D. E a vitamina D tem sido comprovado cada vez mais o benefício dela na prevenção de cânceres, no aumento da longevidade, na melhora da imunidade, mas a parte principal dela é o osso, fortalecer os ossos. Daí o endocrinologista hoje é uma área que a gente aborda muito, a prevenção da osteoporose, principalmente para mulheres, né, mais idosas, a partir dos 60, 70 anos. E a osteoporose hoje é uma patologia mais ameaçadora hoje para o idoso, porque a partir de uma fratura a pessoa descompensa, ela tem que fazer uma cirurgia, ela agrava um problema cardíaco e às vezes até chega ao óbito. Então a endocrinologia hoje, junto com a vitamina D, com a reposição de cálcio, o que a gente tem hoje de ferramenta, ela acaba tendo um diferencial muito positivo em relação à prevenção. A prevenção hoje da osteoporose, que é uma doença silenciosa, né, porque não dói. Mas quando ela acontece, a fratura, é uma tragédia. E você falou agora há pouco do leite, do cálcio e seus derivados, isso pode ajudar um pouco também na prevenção. Sem dúvida. Então, a
A mulher, especialmente a mulher mais com fator de risco, mais magra, né, mais branca, da pele branca, ela tem um risco maior de desenvolver osteoporose após os 60, 70 anos. Daí, e a questão hormonal também, a reposição de cálcio, principalmente se essa pessoa já tem um hábito de comer pouco em quantidade, né, e a quantidade de cálcio que a gente ingere, nem sempre você vai ter condição. O estômago não cabe de ingerir ali 3 copos de leite por dia, quantidade de cálcio, queijo, leite, derivados. Daí a gente faz uma suplementação, né, com cálcio e vitamina D. Hoje a gente consegue esse suplemento de maneira eficiente e a gente consegue, é uma das ferramentas que a gente tem na prevenção da osteoporose. Outra coisa importante também, né, para o idoso é a questão da mastigação. Aí os nossos colegas dentistas, né, hoje a gente tem os implantes dentários aí, que foi uma inovação muito boa em relação à mastigação, porque infelizmente com a idade, a dificuldade de ingerir carne, essas coisas, a gente tem visto aí. Então, quais que seriam os fatores de risco para uma pessoa desenvolver deficiência de vitamina e sais minerais? Uma delas, infelizmente, é a idade com a dificuldade de mastigação. A outra é o alcoolismo. O alcoolismo é muito grave, que ele inibe a absorção de várias vitaminas, né? Aí até a pergunta dela da esteatose hepática, né? Dependendo da ingestão de álcool pela pessoa, ela tem uma chance maior de desenvolver deficiência grave de vitaminas. Já que você falou dessa questão da inibição de vitaminas, eu vou te fazer aqui uma pergunta que pode ser uma pergunta até um certo ponto polêmica. É verdade que o café também pode inibir essa absorção? O café é um assunto muito polêmico, né? Dá para fazer um programa sobre ele. A quantidade de café ingerida por dia, maior que 600 ml, que seria assim, mais de 4 xícaras, né? Já está comprovado que isso gera um agravo assim, para o estômago, não só pela cafeína ali, mas também por outros elementos que estão na folha ali, que é feito a emulsão do chá. Tem gente que não abre mão do café todo dia. Não, né? O café a longo prazo ele acaba sendo bom para a saúde, né? A gente não contraindica de forma alguma. É claro que uma pessoa que já está desenvolvendo uma gastrite, está no momento aí do estômago mais delicado, e às vezes ela tem que fazer o tratamento, ou então, se o café está gerando nela maior ansiedade, porque ele é estimulante, né? Eu mesmo, se eu tomar café depois das 17 horas, me atrapalha um pouco o sono. Eu também. Depois das 4 horas já não tomo. O café dura até 4 horas. Mas antigamente não era assim. Eu me lembro que até uns 10 anos atrás eu poderia tomar café tranquilamente e que eu ia dormir bem. Hoje já não acontece isso mais. A cada decênio de vida, o nosso sono, infelizmente, ele não é tão saudável quanto o sono de uma criança, né, Samuel? A qualidade vai caindo um pouco. Agora, o café com absorção de vitaminas é mito. Não tem nada a ver, não. Tá. Legal. Olha só, no próximo bloco a gente vai abrir falando sobre a questão dos multivitamínicos, afinal de contas, quando eles são realmente, quando eles devem ser usados e afinal, são sinônimos de vida longa ou não? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa ao vivo desta terça-feira. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu mandar aqui um grande abraço, um alô muito especial para todos os moradores do bairro Serra Verde, onde fui residente lá por quase 14 anos, quando eu me casei. Nós temos muito carinho por todo o bairro. E nessa semana passada eu fiquei sabendo de algumas pessoas que nos assistem, como a senhora Hilda e também família. A Hilda e sua família moram ali na rua João de Barro. A rua João de Barro é uma das ruas principais ali do bairro Serra Verde, para quem está subindo ali em direção à Nova Fortaleza. Meu abraço então para a dona Hilda, meu abraço para toda a sua família. Muito obrigado a vocês aí pela audiência do bairro Serra Verde.
aqui em Divinópolis. Mês de junho é o mês do aniversário de Divinópolis e o programa Amostra Grátis da Saúde está exibindo várias mensagens de parabéns pelos 113 anos. Quem deixa aqui a sua mensagem de carinho é o Dr. Carlo Rachid Delarete, médico cirurgião vascular. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da Amostra Grátis. Carlo Rachid, estou passando aqui com prazer para dar as felicitações de 113 anos de Divinópolis. Eu que sou filho da terra e saí de Divinópolis para estudar, fazer a minha formação e quando voltei fui extremamente bem recebido e acolhido por toda a população e por toda a cidade. Para mim cabe apenas a alegria de poder estar aqui compartilhando nesse momento e desejar que sejam mais 113 anos de muito sucesso, muito crescimento e que Divinópolis, como uma referência de cidade, não apenas para a região, mas para todo o estado, ela continue sendo este farol que guia toda essa região por um sucesso e crescimento e por uma qualidade de vida cada vez melhor. O meu abraço a toda a cidade, o meu abraço a você, Samuel, e a todos do programa que compartilham dessa história de sucesso por todo esse momento. Muito obrigado a todos. Meu abraço ao Dr. Carlo Rachid Delarete, esse grande profissional, parceiro aqui da TV Candidez do Amostra Grátis da Saúde, deixando a sua mensagem de parabéns para Divinópolis. Estou de volta aqui ao vivo nessa terça-feira, com muito prazer hoje recebendo o médico Dr. Rodrigo Bueno. Ele é médico endocrinologista, referência aqui na cidade de Divinópolis. Dr. Rodrigo, os multivitamínicos são, na verdade, sinônimo de vida longa de qualidade? Vamos explicar primeiro o que seriam os multivitamínicos? Você está dando parabéns aí para a cidade, eu não posso, a gente está na TV, né, e a gente aproveita, é típico. Quero mandar meus parabéns para minha sobrinha Rafaela, que hoje está fazendo aniversário. Olha, que bacana. 22 anos, muita saúde, Fafá. E sexta-feira a gente comemora juntos, né? Que legal. Uma divinopolitana nata aí. Os multivitamínicos, né, a palavra multi significa muitos, vitaminas, né? Seriam compostos aí produzidos pela indústria farmacêutica ou manipulados, que um pouquinho de cada vitamina, né? Você teria aí das letrinhas, né, uma quantidade naquele composto, né? Você poderia usar uma mesma cápsula ou várias cápsulas, né? E isso se tornou muito famoso. Há 30 anos atrás existiu um cientista chamado Linus Pauling. Ele ganhou inclusive 2 prêmios Nobel, né? Muito inteligente, né, da química, e ele trabalhou muito sobre a vitamina C relacionada à longevidade, à prevenção de câncer. Ele mesmo tomava uma quantidade enorme de vitamina C diariamente, ele viveu até os 90 anos. Mas, a partir das ideias dele, Samuel, a ciência, né, a medicina baseada em evidência, fez vários estudos que se você tomar doses excessivas de vitaminas sem necessidade, isso não vai trazer benefício nenhum para a sua saúde e pode gerar até problemas, cálculos renais, gastrite, alterações no caso da vitamina D de calcificação, de hipercalcemia. Então a natureza é muito sábia, né? O menos é mais, existe um equilíbrio, a gente não pode ter excesso nem falta e acabou se tornando uma indústria, um comércio assim, mais mercantilista do que saudável. Então hoje se você vai numa farmácia e você tem um apelo logo na entrada, tanto do balconista quanto da prateleira ali, né, para você comprar um ômega, um multivitamínico de A a Z, sinceramente eu não tomo e você está jogando dinheiro fora se você não precisar, tá? Se você for numa feira e comprar umas verduras saudáveis, uma castanha, uma leguminosa, botar feijão e arroz no prato, você vai fazer mais benefício para a sua saúde mais barato. Já que você tocou no assunto das folhas, verduras, eu tenho uma dificuldade com as frutas, mas eu gosto muito de verdura. Eu acho que eu não passo um dia sem uma salada. E o engraçado é que quando no almoço, por exemplo, estou dando meu exemplo que pode valer para muita gente. Quando eu não como, por exemplo, na hora do almoço, eu tenho uma necessidade à noite de comer uma salada, já é o costume. E nós estamos numa época do ano onde o preço está baixo e tem uma oferta muito grande, doutor Rodrigo. Diz alface, couve, tomate.
E com preço relativamente bom. É uma época boa agora. É uma época boa e é uma cidade boa. A gente está falando das Divinópolis em relação à saúde, mas nós temos assim uma cultura de feira do Esplanada. Às vezes eu subo a Rio Grande do Sul, tem um rapazinho ali com umas verduras, uns legumes, vários varejões, né? Isso, são muitas opções. O próprio prefeito, filho do varejão, né? Então, assim, a gente tem que prestigiar isso, né? E incentivar. Infelizmente, não há um insumo do governo, né? Apesar da época aí, as frutas estão cada vez mais caras, a gente vai comer um mamão, a gente vê o preço está se pagando por isso. É uma pena, né? Porque hoje o produto industrializado ele é mais barato. Então as pessoas mais necessitadas, elas vão ter mais facilidade de comprar uma farinha, comprar uma bolacha recheada do que fazer uma feira legal. É uma pena, né? Agora, você falou de você em relação à dificuldade de ingerir fruta, você pode ser criativo. Igual eu te disse, tá ao longo do dia, em vez de tomar um refrigerante, toma um suco natural, pede ali uma limonada caprichada ali na lanchonete. A própria laranja mesmo, né? Sim, a laranja, né? Faz uma salada de fruta, né? Eu lá em casa, às vezes, tá naquela vontade de comer um doce, pega um iogurte, coloca uma granola, pica um mamão, uns pedacinhos de manga, planeja seu dia desde cedo para aquela fruta tá entrando. Não precisa de ser muito, né, Samuel? Então, igual eu tô dizendo, seja na forma de suco, seja fruta pura, na salada, coquetel de fruta, né? A gente tem aí uma tradição antiga na cidade, aí, no lanchonete Zé da Pedra, na minha infância, eu tomava, né? Ia lá para tomar vitamina de fruta, era uma beleza, né? Com misto, né? Maravilha, e é uma delícia, né? Com abacate, gente, tem coisa mais gostosa. Onde era esse ponto que você está falando? Era na Goiás, lá em cima, se eu não me engano. Aqui você faz parte das 45 anos. Porque aqui também na Rua São Paulo, perto aqui da Rádio Minas, aqui da Rádio Cultura antigamente, né, aqui na Rua São Paulo, também tinha uma casa de vitamina antigamente, muito famosa aqui na época aqui. A própria padaria ali da esquina da Rio de Janeiro, padaria de Divinópolis, aquela famosa, né? É uma tradição ali tomar vitamina, né? Doutor Rodrigo, tem muita gente perguntando aqui, excelente programa, hein, Samuel? Parabéns, eu sou Yara, moro aqui no centro. Ela está fazendo aqui uma pergunta que é uma pergunta de outras pessoas, sobre a questão da vitamina D. Ela pergunta se podemos encontrar a vitamina D em alimentos. A vitamina D, ela diz que ela é sintetizada pela pele, né? É a única vitamina que o nosso corpo sintetiza, mas é pouco, sabe, Samuel? Principalmente em função da camada de ozônio e dessa tendência até racional da gente evitar sol em determinados momentos do dia para prevenir câncer de pele. Então, há necessidade de ingerir vitamina D dos alimentos, né? Nos Estados Unidos existe uma política de fortificação de vitamina D por vários alimentos, que no Brasil não é tão forte. E a gente tem visto aí várias pessoas com um nível baixo, né? Aí a gente usa um número 30, por exemplo, né? Independente da exposição ao sol, da cor da pele, a pessoa já tem uma dificuldade de ter esse nível adequado. Aí sim ela vai precisar de repor para chegar na mulher de preferência acima de 30, né? Para não desenvolver osteoporose no futuro. Então, foi uma pergunta muito interessante da Yara, tá? Ô, doutor Rodrigo, a questão do consumo excessivo de vitaminas pode também trazer danos à saúde do paciente? A gente está falando de uma necessidade da reposição, mas a gente também está numa época que todo mundo acha que tem que tomar vitamina D por conta própria. E essa responsabilidade aí dessa questão do uso e não ser muito excessivo? Excelente pergunta. Hoje a vitamina D, como o nível no sangue ele é bastante fiel, às vezes a Yara, por exemplo, vai fazer o exame dela dá 40, né? Estou falando número absoluto, e aí ela não vai precisar tomar vitamina D. E aí, por um modismo, por alguma sugestão da vizinha, ela passa a ingerir. Às vezes ela manda manipular, né? As farmácias de manipulação são bastante criteriosas, nós temos hoje boas farmácias na cidade, mas às vezes o nível de absorção é grande, a pessoa vai desenvolver uma hipervitaminose. E é gravíssimo, eu já tive a experiência de ter presenciado um paciente no CTI com um nível de cálcio elevado, tendo que fazer diálise. Então, não é brincadeira, né, Samuel? Então, tudo que a gente coloca para dentro, da última vez eu falei, quando a gente falou, é igual você não abre a porta para qualquer estranho, muita atenção, né? Eu falo para os pacientes e para todos os telespectadores, né? O que você vai consumir além do alimento saudável, né? A gente nunca ingere uma vitamina, uma substância sem saber a procedência, guarda o rótulo, guarda a bula, né? Não compra de maneira internet, indiscriminado. Se for injetável, então,
até aproveitando, né, raramente a gente vai precisar de uma vitamina injetável, tá? Não existe soroterapia de vitamina, só em hospital, para uma pessoa que fez uma cirurgia, que não está alimentando, aí ela vai receber vitamina na veia. Exceto isso, ninguém precisa de pegar a veia para tomar vitamina. Tá um modismo aí perigosíssimo, tá? Então, assim, atenção, né? Nosso objetivo enquanto médico não é só curar, mas também fazer uma educação da população, alertar em relação aos cuidados, porque saúde não é brincadeira. E tem uma questão um pouco polêmica também, quando a gente fala da questão da reposição de vitaminas e suplementos, e que diz respeito a algumas perguntas que estou recebendo aqui, que diz o seguinte: qual que é a opinião do Dr. Rodrigo com relação aos manipulados, com relação a essa questão da reposição das vitaminas? Você é a favor ou não? Duas pessoas já fizeram essa pergunta aqui. Uma delas é o Renato Souza. Obrigado, Renato Souza, pela sua pergunta. Abraço para o Renato. Na prática clínica, em algumas situações, a própria vitamina D eu já tive a necessidade, devido a essa dificuldade de absorção, e antigamente não existiam, a indústria farmacêutica não tinha ainda concentrações maiores, né, 50 mil unidades. Então, eu ainda uso até hoje uma manipulação numa farmácia confiável de uma dose maior para facilitar a adesão do paciente, sabe? Com todo o cuidado. Mas a questão da manipulação em função, não tem ganho nenhum com isso, mas a indústria farmacêutica hoje, com a vigilância sanitária de olho nas indústrias e o controle de qualidade, ela fornece 99% das vitaminas necessárias para a gente comprar mesmo na farmácia ou receber no hospital. Não há necessidade de manipular. Principalmente, Samuel, quando você mistura muitas vitaminas no mesmo composto. Há uma interação ali química entre as substâncias, entre os recipientes, e isso pode trazer gastrite, pode trazer inibição da absorção de um alimento pelo outro, né? Alguns elementos tipo zinco, se ele não for tamponado, ele dói muito o estômago. Tá? Muitas vitaminas, a vitamina C, por exemplo, que o Linus Pauling preconizava, ela é um ácido, o nome dela é ácido ascórbico. Já tive pacientes que desenvolveu gastrite por mega dose desnecessária de vitamina C. Então, muita atenção aí nessa questão do que você vai colocar para dentro, principalmente se não tiver o aval de um profissional. Legal, eu vou ter que chamar agora o nosso último, brevíssimo intervalo. Eu vou voltar fazendo mais perguntas para o médico endocrinologista, Dr. Rodrigo Bueno, dos telespectadores. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Rodrigo. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar aqui ao vivo no programa Mostra Grátis da Saúde pelo YouTube. Nós tivemos uma entrevista com o médico Vilmar Neto. O doutor Vilmar Neto esteve conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Ele é médico cirurgião de Santo Antônio do Monte. E foi uma entrevista sensacional. Ele falava da audiência e da repercussão. Outra entrevista que você também pode acompanhar sobre o transplante capilar é com o Dr. Hudson Lázaro. Ele é de Pará de Minas e esteve no programa Mostra Grátis da Saúde, entrevista pontual e agradável. Nós tivemos agora recentemente a presença da médica nutróloga doutora Nayara Dourado. Trouxe informações importantes também que você pode acompanhar pelo YouTube. E o Dr. Luiz Venâncio, que é médico neurocirurgião. Outra entrevista também bem pontual e agradável.
E hoje aqui no estúdio da TV Candidez eu estou recebendo o médico Dr. Rodrigo Bueno. Eu prometo que vou tentar fazer todas as perguntas aqui dos telespectadores. Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Aqui é Renato Oliveira, moro no bairro Planalto. Estou em Divinópolis há 3 anos e nos últimos 6 meses tenho feito reposição de vitamina D, B12 e ferro. A pergunta é, a deficiência de qual dessas vitaminas pode trazer a curto prazo sintomas parecidos como infarto, entre outros tantos mal-estar? E o que causa esse formigamento no corpo? Ela fez aqui um apanhado de várias perguntas. Vamos tentar resumir para ela, porque o nosso tempo já está quase chegando no final. Pois bem, Renata, de acordo com a idade da Renata e qual foi a necessidade dela estar fazendo essa reposição, são 3 vitaminas, né, Samuel? A B12, principalmente, que ela citou, os sintomas da deficiência estão muito relacionados à dormência, formigamento, sabe? Que ela tem uma importância muito grande na condução nervosa. Daí, dependendo da região do corpo, se for na mão esquerda, muitas vezes a pessoa vai ter uma sensação de estar tendo um infarto, né? A dormência, que no termo médico é uma parestesia, é um sintoma que afeta muito o leigo, né? Ele é uma sensação estranha, né? De não pertencimento. Então, a relação da B12 é assim. Mas se ela está fazendo a reposição há 6 meses, está na hora até dela parar, né? Talvez não está precisando mais. Se ela alimenta bem, não tem nenhuma doença que predispõe, né? Convém ela procurar o profissional aí, fazer a dosagem e parar de usar, né? Porque talvez a dormência dela é um problema neurológico. Às vezes ela tem que procurar o doutor Venâncio aí, ela está com doença túnel no carpo, alguma doença até mais grave, entendeu? Infarto pouco provável, porque ela já estaria procurando médico. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Manuel, corretor de imóveis. Ele sempre acompanha o programa Amostra Grátis da Saúde. Samuel, boa noite. Qual que é a função do ginseng em nosso corpo? Parabéns mais uma vez pelo Amostra Grátis. Obrigado, Manuel. O Manuel sempre participando. O ginseng, alguns compostos fitoterápicos, né, asiáticos, centelha asiática, a medicina, a maioria dos fármacos que a gente desenvolve provém de uma herboterapia, né? Tudo é estudado na medicina tradicional chinesa, né? Nossos antepassados faziam chás. Então, a gente vê benefícios muito grandes de alguns elementos químicos, de alguns compostos que tem nessas ervas, sabe? Aí a medicina acaba isolando o princípio ativo, né? Então, o ginseng ele tem sido associado com uma vitalidade, com uma melhora da função cerebral. Então, a gente tem aí algumas tribos que já usam há muitos anos, né? Mas hoje, com os diagnósticos mais exatos e tudo, e os estudos científicos, aí eu já não sei se é por indiferença da indústria farmacêutica, né? Acaba que não investe tanto naqueles estudos que a gente chama com um embasamento científico maior, e isso acaba não ganhando um embasamento científico, e nós médicos, não que a gente desiste daquele suplemento, mas a gente acaba não prescrevendo devido à dificuldade de correlacionar a resultados positivos, sabe? Então, a gente acaba não prescrevendo, mas ao mesmo tempo a pessoa que está usando e se sente melhor, por ser um elemento natural, a gente não proscreve, a gente não tira da pessoa que está usando. É melhor do que ela está comprando vitaminas desnecessárias, né? Ô, doutor Rodrigo, o programa ele rende muito quando você está aqui com a gente, né? Porque a gente vê que os telespectadores fazem muitas perguntas e não param de chegar aqui perguntas, e não vai dar tempo da gente falar sobre a importância dos minerais. Cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco, cobre, iodo e outros. Eles também são importantes para o nosso dia a dia? Então como é que você resume para a gente já isso aqui? Fez a chamada para o próximo programa, né? Isso, a gente vai tentar trazer o doutor Rodrigo agora em agosto, provavelmente. Como é que a gente pode resumir isso para a gente falar desses minerais numa próxima oportunidade com você aqui, doutor Rodrigo? Eu até peço desculpa a quem eu não pude responder. O Samuel depois vai tentar me encaminhar aí as perguntas que não foram respondidas hoje, porque realmente o assunto eu gosto muito, é bastante interessante, né? E os sais minerais aí, eles são, da maneira que as vitaminas são compostos orgânicos, né? Eles são inorgânicos, aí a gente estuda química e vê, são elementos aí que a gente obtém também da natureza, dos alimentos, né? O cálcio, o ferro, o zinco, são elementos do cobre, né? São elementos essenciais também na nossa estrutura corporal, igual eu falei do cálcio, da importância nos ossos, né? E também no funcionamento do nosso metabolismo. Então, da mesma maneira que as vitaminas podem desencadear doenças, né? Anemia, né? Osteoporose, né? O zinco aí muito importante no cabelo, o selênio, né? Que a gente consegue aí nas castanhas,
nas oleaginosas, né? Então são elementos importantes aí, mas também da mesma maneira que as vitaminas, alimentação saudável é barato, é bom, resolve o nosso problema, né? E ajuda os feirantes aí, vamos fazer esse esforço aí, né? Da comunidade, está prestigiando, né? A nossa feira aí, e as crianças estão assistindo a gente alimentar, fazer um prato colorido, né? Melhor remédio não tem, Samuel. Muito bem, doutor Rodrigo atende aqui na rua Minas Gerais, como falamos aqui na rua, no Work Center, na Sim. Minas Gerais 765-708, já tem bastante tempo nesse endereço. Doutor Rodrigo, o Túlio está me avisando aqui que você tem aí um minutinho para tentar fazer um resumo. O que de mais importante você quer deixar marcado para o telespectador que nos acompanhou nessa entrevista ao vivo de hoje, onde a gente abordou um tema importantíssimo, muitas perguntas não foram feitas sobre essa questão da reposição e das deficiências de vitaminas e suplementos. O que de mais importante você quer deixar marcado para o telespectador? Importante hoje, com a disseminação do conhecimento e a ferramenta da internet e a curiosidade das pessoas, eu acho fundamental, né? Cada um é responsável pela sua saúde, porque está de acordo aí com a prevenção de doenças, então as pessoas realmente devem perguntar, devem pesquisar, né? Eu acho louvável, traz a pergunta para o profissional, traz para mim, traz para o seu clínico, para o seu ginecologista, né? Mas um certo cuidado aí de querer trocar uma alimentação saudável por uma fórmula mágica. Existe uma palavra que se chama panaceia, é bem conhecida, né? Que é uma ilusão que seria um remédio milagroso, né? Uma pílula aí que ia resolver todos os nossos problemas e que ia evitar que a gente tivesse esforço aí e alimentasse saudável, não fizesse atividade física. Mas esse remédio ainda não foi inventado. Eu não tenho ele e ninguém vai ter, talvez, sabe? Então, muitas coisas, a gente não pode fazer só o que gosta na vida, né? Então, a gente tem que fazer uma alimentação saudável aí e dar o exemplo para todo mundo. Queria agradecer muito a oportunidade hoje, né? Vamos torcer para a seleção do Brasil aí. O Guarani ontem a gente estava na torcida, né? Pois é, o Guarani empatou, né? O Guarani empatou. Agora temos que ganhar para poder classificar aí e não ser rebaixado, né? Graças a Deus. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. E eu não quero aqui te deixar você aqui numa saia justa, mas vamos tentar construir, na medida do possível, uma volta sua, talvez em agosto, dentro desse tema, algumas perguntas que não foram feitas. Sim. Que a gente pode falar ainda dando seguimento nessa questão da reposição e da deficiência, mas também falar sobre a questão dos minerais. Muito obrigado mais uma vez, viu? É uma lembrando satisfação. Que tudo isso está dentro da endocrinologia também, né? Isso sem dúvida, importante. E da metabologia, né? Boa noite a todos, né? Todo mundo tem uma boa semana aí, prestigiar a nossa feira aí, que melhor remédio não tem. Legal, muito obrigado mais uma vez, doutor Rodrigo. Para você que nos acompanhou, terça, sábado é programa de saúde gravado, é a nossa reprise. Ao vivo é toda terça. Para você, uma boa noite, doutor Rodrigo. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.